a oportunidade de mais uma vez a gente passar mais um ano juntos. E melhor ainda, saber que teremos a companhia um do outro, mas acima de tudo, o que vai fazer diferença em nossas vidas é saber que Deus estará conosco o tempo todo. Mais um ano, mais um tempo, e que Ele nos guie, que Ele nos auxilie, que Ele nos abençoe, que o seu agir possa ser percebido, experimentado por todos nós, bem como experimentamos em momentos, em anos anteriores, há essa certeza de que Deus estará conosco nesse novo ano também. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, porque se é um ano novo, a gente precisa começar uma série nova, né? Quer dizer, nós vamos, para fazer uso de uma expressão do nosso tempo, vamos maratonar no novo tema, uma nova série. A partir de hoje, nós vamos ter como base para as nossas reflexões as parábolas de Jesus. Então, muito provavelmente, a gente vai passar um bom tempo juntos, pensando, refletindo, aprendendo sobre esse tema, as parábolas de Jesus, que, na verdade, é um traço muito marcante do seu ministério. Jesus falou muito por parábolas, e isso certamente tem um significado para as nossas vidas, à luz de tudo que ele falou, de tudo que ele revelou acerca do reino de Deus, utilizando histórias do cotidiano, elementos do cotidiano das pessoas, a fim de ensinar verdades espirituais, verdades a respeito do reino de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, para a gente fazer a leitura de alguns versículos. Mateus capítulo 13. Vocês foram bem nesse tempo de festa, de virada de ano? Espero que sim. Mateus capítulo 13. O som está legal aí para vocês? Acho que sim, né? Todo mundo achou? Se não achou, o Miguel rapidamente já reproduziu o texto aqui no projetor. Mateus capítulo 13, versículo de número 10. Diz assim: E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado por mais esse tempo que eu e os meus irmãos temos aqui juntos, para partilhar, para receber. Em meio a esse ato de congregar, receber mais do Senhor. E receber mais do Senhor no sentido mais pleno. Receber mais da tua vida. Receber mais da tua sabedoria. Receber mais do teu amor. Receber mais da tua misericórdia. Receber mais da tua instrução. A nossa oração é para que o Senhor, porque é bom e misericordioso, fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça,
para que a gente aprenda a te servir, para que a gente aprenda a te amar, para que a gente aprenda a servir um ao outro no temor do Senhor. Então, que o teu Espírito possa aplicar as tuas verdades aos nossos corações nessa manhã, para o nosso bem e para teu louvor, Senhor. Amém. Amém. Então, como disse, a minha intenção é essa, de passar um tempo meditando com vocês, aprendendo com vocês um pouco mais a respeito das parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus que são encontradas apenas nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. O evangelho de João não contém nenhum registro de parábolas. Apenas nos chamados evangelhos sinóticos nós vamos encontrar esses registros. E a gente encontra, dependendo da contagem, para mais de 40 parábolas. São muitos textos, são muitas ilustrações, são muitas aplicações das verdades do reino de Deus. E Jesus, ele, de maneira muito bem pensada, nenhum ato de Jesus, nenhuma fala de Jesus é aquilo que a gente relaciona com uma atitude aleatória. É pensada, é intencional, é planejada. Todas as suas ações são planejadas. E aqui, em determinado momento do ministério de Jesus, ele decide fazer uso de um outro instrumento de instrução. Jesus falou através de sermões didáticos, como, por exemplo, o Sermão do Monte, exortativo também, mas chega um determinado momento do ministério de Jesus, e isso próximo ali do fim do seu 2º ano de ministério público, ou seja, Jesus já é muito conhecido, existem algumas fases do ministério de Jesus. Aquele momento de ascensão, ninguém sabe quem é Jesus. O máximo que sabem a respeito de sua vida é que veio aquele homem de Nazaré, pertence a uma família humilde, é um carpinteiro. Mas à medida que Jesus começa a falar, começa a ensinar, começa a se envolver com o seu povo, começa a instruir a sua gente, começa literalmente a encarnar a sua vocação de Messias, aquele que foi separado para cumprir um papel importante para a sua nação e para toda a humanidade, as pessoas vão tomando conhecimento que ele é mais do que um carpinteiro, que ele é mais do que alguém que vem de uma aldeiazinha comum, pequena. E à medida que o ministério de Jesus vai crescendo, ele vai ganhando mais espaço, ele vai saindo ali daquela região mais periférica, por exemplo, como da Galileia, e vai adentrar a cidade santa, ao local que aponta para aquela ideia da religião, local da habitação de Deus, local para onde os religiosos todos se dirigiam. A oposição também começa a crescer. Jesus é alguém que o tempo todo é percebido, é acompanhado, as pessoas vão atrás dele a fim de obter muito do que ele pode oferecer, e muita gente vai sem compreender muito bem quem é. Outros vão, como os religiosos, como a elite religiosa daquele tempo, os escribas, os fariseus, enfim, as pessoas que eram iniciadas, por assim dizer, sabiam tudo a respeito de Deus. Jesus passa a ser vigiado, cada fala,
cada atitude, cada movimento de Jesus passa a ser acompanhado com olhos vigilantes da parte desses homens. E é justamente nesse período, e Mateus faz questão de introduzir esse momento de transição em que Jesus simplesmente ele deixa não que ele deixe de lado, não utilize outros métodos, mas a partir desse momento ele passa a falar por parábolas. Aí no capítulo 12, ele aponta que é a partir dali, de controvérsias que vão surgindo, principalmente a respeito do tema do sábado. É lícito fazer o bem? É lícito curar? É lícito trabalhar num dia que foi instituído como sendo o dia do descanso? Vocês vão reparar nos evangelhos que Jesus nunca está em conflito com aquelas pessoas que não possuem, vamos assim dizer, pedigree religioso. O conflito de Jesus é com os religiosos, porque eles não recebem, não aceitam, não desejam aquilo que Jesus quer oferecer nos moldes como Jesus estabeleceu. Então fica aquela discussão, a ponto de Jesus ser chamado, ou de estar Jesus, sendo o olhar dos religiosos, segundo o olhar deles, estar endemoniado. O que ele fazia pelo dedo, pelas mãos, pelo poder de Beelzebu. Então fica intensa, digamos assim, a caçada à pessoa de Jesus. E como se não bastasse isso, muita gente também o seguia com motivações equivocadas. Era pelo pão, eram pelos sinais, era por aquilo que Jesus tinha condição e fazia e realizava, mas não necessariamente porque entendiam, porque compreendiam de quem se tratava Jesus. E aí Jesus toma uma decisão. A partir desse momento, Jesus começa a falar às multidões por parábolas. E aqui vem a pergunta que vai nortear aqui a nossa reflexão, que está no versículo 10. Aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram, e muito provavelmente a pergunta nem parte do círculo dos mais próximos, dos 12. Jesus tinha discípulos, esses 12 mais próximos, mas existiam outros que acompanhavam eles. E a pergunta parte muito provavelmente desse que pertencia a um grupo maior. Por que fala às multidões por meio de parábolas? Lembrando que nesse capítulo, o início do capítulo se dá com Jesus ensinando à beira da praia, e as multidões começam a apertá-lo, e ele vai até um barco e faz daquele barco um púlpito, e começa a falar, e ali começa a falar por parábolas. E quando chega lá pelas tantas, os discípulos que estavam muito acostumados a ver Jesus falar abertamente, objetivamente, vão indagar Jesus. Por que agora o Senhor fala às multidões por meio de parábolas? Por que essa mudança? Por que razão? E aqui não é aquele tipo de pergunta desonesta, que às vezes é feita, você já sabe, mas como faziam os religiosos, você faz a pergunta para testar. Não, eles queriam realmente entender por que Jesus, a partir daquele momento, estava adotando esse tipo de método para ensinar. E aí eu queria compartilhar algumas impressões, ou que seriam respostas para essa pergunta. E aí eu quero começar, não necessariamente falando das respostas certas, mas de ideias equivocadas que muitos têm a respeito desse tema. Por exemplo, muita gente acredita
que Jesus usava parábolas para tornar seus ensinamentos mais fáceis, mais acessíveis. Então, qual é o argumento das pessoas que assim pensam, ou pensavam, e muitas ainda pensam, né? É que, Jesus, ao usar parábolas, facilitava a compreensão das pessoas, principalmente mais humildes, em termos de sabedoria, as pessoas mais simples. Então ele vai usar elementos ali do cotidiano, como por exemplo azeite, lâmpada, ou figuras como sacerdotes, samaritano, pecadores, publicanos. Tudo isso está ao alcance de todos. Todo mundo sabe do que Jesus está falando. Logo, a ideia é que se ele utiliza elementos que são palpáveis, que nos são familiares, é lógico que isso vai facilitar o nosso entendimento. Essa é a ideia, é o argumento de quem defende a ideia de que Jesus falava para facilitar, para tornar seus ensinos mais acessíveis. Embora isso traga elementos de verdade, mas não foi por isso que Jesus começou a falar por parábolas. Outros vão dizer que Jesus começou a falar por parábolas porque era uma espécie de método mais atraente. Isso está muito na moda em nossos dias. Por quê? Ele começou a fazer isso porque, assim, facilitando para que as pessoas se aproximassem dele, sabe? Cria uma metodologia mais atraente, desperta o interesse das pessoas. Sermões são cansativos. Ficar exortando pessoas através de um método, sabe, que talvez seja muito maçante. E, gente, se tem uma coisa que é muito comum em nossos dias, é esse tipo de ideia. Fala alguma coisa que de fato fale aos corações, seja conveniente à mente, aos corações dos seus ouvintes. Lembra da história dos coaches? Exatamente isso. Quer dizer, já estou dando um salto para cá, mas é exatamente isso. Fala aquilo que eles querem ouvir. Então existia esse tipo de ideia. É um método mais palatável, os resultados vão ser melhores, mais fáceis de ser alcançados. Então, se você quer falar o coração de alguém, conte uma história. Fale por parábolas. Isso chega a ser tão assim, pessoas adotarem isso como verdade, que tem pessoas que acreditam que se tem um melhor método para um pastor, para um pregador pregar, é só contar história. É apenas contar história. E embora contar história seja uma coisa boa, faça parte de uma forma de ensinar, também não foi por isso que Jesus começou a falar por parábolas. Não foi simplesmente para tornar as coisas mais fáceis e mais atraentes para os seus ouvintes. Mas afinal, por que Jesus começou a falar por parábolas? E aí agora sim, eu tenho aqui algumas respostas, são 25 respostas, ninguém está com pressa para eu compartilhar sobre esse tema. Jesus começou a falar por parábolas, conforme o texto afirma, para esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que se aproximavam dele com humildade. O texto diz isso. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? E a resposta de Jesus é: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ou seja, Jesus faz um contraponto aqui, faz uma distinção entre aqueles para quem ele vai revelar e para aqueles que ficarão às escuras ou na ignorância acerca dos mistérios do reino de Deus. É o que o texto está dizendo. A vocês
será revelado, a outros não. Tá, o que define isso? É a qualidade do caráter de cada um? Não. Um é melhor, outro é pior? Não. E a gente sabe disso porque, segundo o olhar da sociedade do tempo de Jesus, a maioria dos seguidores de Jesus eram desqualificados moralmente. Não é isso? Prostitutas, publicanos, pecadores, pessoas que, como eu disse anteriormente, não tinham pedigree religioso. Então, não estamos aqui falando de qualidade moral. Ah, fulano recebeu a revelação dos mistérios de Deus, os segredos do reino de Deus serão revelados porque fulano é alguém de conduta ilibada. Não é por isso. Não é por causa de qualificação moral. O que nós vamos olhando para esse texto e levando em consideração tudo que a gente lê nos evangelhos, isso está relacionado à postura, como as pessoas se aproximavam de Jesus. O modo. E aqui, quando a pergunta é feita por gente simples, humilde, dependente e ensinável. Essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Precisa ser alguém ensinável. O sujeito faz a pergunta com a intenção de saber para crescer, não para ter suas convicções, as suas verdades sendo assinadas embaixo por Jesus. Não, eu quero saber. Por quê, Senhor? Por que o Senhor decidiu falar por parábolas? E por que o Senhor está dizendo que isso nos será revelado e a outros não? Por causa, literalmente, da postura como cada um se aproxima de Jesus. De novo, muitos se aproximavam de Jesus simplesmente pelo pão que ele produzia. Era um sinal maravilhoso, mas na cabeça de muita gente aquilo em nada tinha relação com Deus. Não era suficiente para abrir olhos e ouvidos e coração para dizer, Deus, estou aqui. Era só pelo pão, era só pelo peixe. Os religiosos se aproximam de Jesus também com um espírito totalmente destituído de humildade. E a gente sabe, por exemplo, que Jesus abre o Sermão do Monte. Vocês lembram qual é a fala de Jesus? Abram aí, por favor, no capítulo 5 de Mateus. E se alguém quiser ler em alta voz, o versículo 3. Feliz é aquele que faz a pergunta sabendo que é necessário ter esse tipo de resposta da parte de Jesus, que ele sabe que dele, por ele, a partir dele, nada pode ser produzido ou conhecido, sabe? Nada vai fazer com que ele conheça mais a respeito do reino de Deus. Eu dependo dessa revelação, é humildade de espírito. Então, quando a gente pega esse texto e lança ele num contexto maior, a gente entende por que Jesus está dizendo a vocês sim, a outros não. Muito provavelmente, desses que aqui, ou este que aqui fez essa pergunta, é muito provável que estivesse no momento em que Jesus proferiu essas palavras do Sermão do Monte, dizendo, felizes serão os humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Felizes são eles porque são ensináveis, são dobráveis, sabe? Se dobram. Essa é a ideia. Uma boa ilustração para a gente compreender essa ideia de ser humilde
de espírito pode ser compreendida à luz das coisas naturais. Você já percebeu, hoje, por exemplo, não tem vento aqui, pelo menos tão forte aqui do lado de fora, você não vê tantos movimentos nas folhas, nas plantas. Mas quando você estiver ventando, tente lembrar disso. Quando o vento bate numa planta, bate numa árvore, o que normalmente acontece? As folhas, os galhos, eles se dobram, se inclinam. E numa direção em que o vento está indo, ou seja, o vento bate e força para que aquela planta, aquele galho, ele se dobre. Essa é a mesma ideia de humilde de espírito. Alguém humilde de espírito é aquele que se inclina, que se dobra, que é dobrável, que é movido pelo vento do Espírito, que é sensível ao Espírito de Deus. Aí esse sujeito que é sensível diz: eu queria saber por quê. Eu gostaria de saber por quê. E aí Jesus, reconhecendo sua legítima motivação, vai dizer: a você eu estou interessado em dizer por quê. Vocês receberão revelação do alto, os outros não. Por quê? Porque ou me buscam pela motivação errada, ou a altivez do seu espírito não lhes permite se inclinar diante de mim, que sou o Senhor. A vocês, os segredos do reino de Deus serão revelados, a outros não, a eles não. A vocês que se aproximam com humildade de espírito, que são sensíveis às ordenanças, aos mandamentos, à voz do seu mestre, se curvam perante ele, tudo do reino de Deus que for permitido ser conhecido será revelado a cada um de vocês. Mas nem todos que falam em Jesus, andam seguindo Jesus, terão revelação da parte de Jesus. Eu sei que isso parece um pouco duro, estranho, porque parece que Jesus está fazendo acepção de pessoas. A Carlos, sim. A Júlio, não. A Conceição, sim. A Nádia, não. Aí parece que é fazendo acepção de pessoas. Não. O que ele está dizendo é que o modo como cada um deles se aproxima é determinante para que ouvidos de fato ouçam, olhos enxerguem e coração percebam, sintam, mentes discernam. Tem que ter humildade de espírito para entender parábolas de Jesus. Os mistérios do reino de Deus só serão revelados aos humildes de espírito. Todos aqueles que o buscarem com humildade, que dele se aproximarem com humildade, vão receber revelação do alto. É o Senhor que está dizendo. O modo como você se aproxima de Jesus fará toda a diferença. Porque a vocês será dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Então, por que Jesus contou parábolas? Para revelar, para tirar o véu, para remover as escamas, para trazer revelação do alto àqueles que têm espírito humilde. Mas não somente isso. E aí a segunda resposta para essa pergunta: por que Jesus falou por parábolas? Por que Jesus decidiu falar por parábolas? Jesus falou por parábolas para ocultar a verdade
Jesus falou por parábolas para ocultar a verdade daqueles que dele se aproximavam pela motivação errada ou eram orgulhosos. De novo, a impressão é que Jesus está sendo muito duro. A impressão é que Jesus está sendo muito ríspido. Fala a verdade. Jesus falou por parábolas para ocultar a verdade daqueles que dele se aproximam pela motivação errada ou eram orgulhosos. Esse tipo de afirmação não combina, muitas vezes, com aquela ideia, com aquela figura que a gente tem de Jesus como Salvador. Não é? É duro demais, mas essa é a verdade. Ele falou para ocultar. Falou por parábolas para revelar, mas também para ocultar. Aproximando-se dele, perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a eles, não a eles. Por causa do modo como se aproximam, a forma como me buscam. Então, Jesus está sim interessado no tipo de motivação que me move na sua direção. Está sim. Jesus está sim preocupado em saber por que eu estou seguindo, por que eu busco. De novo, muitas pessoas aqui já haviam sido curadas. Vocês lembram da história do leproso? Jesus curou vários. E apenas um chegou e se dobrou. E humildemente se prostrou dizendo: Senhor, que maravilha! Outros não quiseram voltar. Se deram ali satisfeitos pelo prodígio, pela cura que receberam, mas não responderam com gratidão àquilo que Jesus havia realizado. Então, olha que coisa, por mais estranha que pareça, ainda que não combine muito com aquilo que de repente um dia você ouviu e aprendeu, mas olha só, a mesma palavra que quebranta o coração de um, que destapa o ouvido do outro, que traz sensibilidade ao coração dos homens, é a mesma que ensurdece, é a mesma que torna o coração ainda mais duro, obstinado. É a mesma palavra. E isso traz um certo desconforto para a gente, porque como é que pode ser? Quando você olha para os religiosos dizendo: você faz isso em nome de Belzebu, a mesma palavra que abria os olhos, os ouvidos, o coração de gente humilde e que reconhecia que dependiam totalmente, exclusivamente da graça de Deus, é a mesma que endurece o coração desses homens que falam em nome de Deus, mas que são totalmente ignorantes em relação aos mistérios do reino de Deus. É a mesma palavra. Não é sem razão que Jesus vai dizer em algum momento: vocês são cegos que guiam cegos. Eles achavam que enxergavam tudo. Eles imaginavam que era uma referência para todos. Entre eles, alguns se dobraram, se inclinaram. É o caso de Nicodemos, é o caso de José de Arimateia. Foi o caso, posteriormente, que muitos sacerdotes vieram a crer. Mas o fato é que aqueles que têm o coração duro, essa palavra maravilhosa, que traz sensibilidade para alguns, é a mesma palavra que soberanamente Deus usa para endurecer o coração do outro. Por quê, gente? Porque reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu e você desejamos muitas vezes estabelecer como verdade. Isso depende de revelação do alto.
Os religiosos se aproximavam de Jesus dizendo: se não for do jeito que a gente pensa, a gente não te aceita, a gente não te recebe, a gente não quer. Se você não guardar o sábado como eu guardo, como a gente faz, como a gente ensina, nós não te aceitamos. Se você não encarnar o papel de Messias da maneira como nós desejamos e esperamos e aguardamos e temos expectativa por isso, nós não queremos. Queremos alguém forte, bélico, alguém que puxe a espada e nos livre de Roma. Aí Jesus diz: não, mas eu não vou fazer isso. Eu não quero que seja assim. Não tem que ser assim. Então o que acontece? Eles permanecem insensíveis, ainda mais, cheios de suas razões, de suas verdades, mas ignorantes quanto às verdades do céu. Então por que Jesus fala por parábola? Para ocultar, para fazer com que aquele que é cego permaneça na sua cegueira, para fazer com que aquele que é orgulhoso conheça os desdobramentos do seu orgulho, conheça as consequências de uma vida que é guiada simplesmente por convicção própria, por conveniência religiosa. Aí Jesus fala: a estes, fossem eles religiosos ou qualquer um que pensasse de maneira semelhante, a estes as verdades do reino de Deus serão ocultadas, permanecerão ocultadas. Eles vão ouvir coisas, eles vão enxergar coisas e ainda assim não terão capacidade de se voltar para Deus. E aí, ele cita uma profecia, está aí no versículo 14, que faz referência a Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Lá atrás ele cita aqui. Por quê que Jesus fala para ocultar? Ele diz: nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas nunca entendereis. Vendo, vereis, e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isso aqui é exatamente o papel que Isaías cumpriu no Antigo Testamento. Isaías, você foi chamado para endurecer ainda mais o coração dessa gente. E está aqui Jesus fazendo o papel do profeta mais evangélico do Antigo Testamento. Está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, mas porque pessoas se aproximam dele movido por esse Espírito. Não tem coração aberto para o Senhor, não tem a mente aberta para o Senhor e vão permanecer na ignorância a respeito das coisas do Senhor e do seu reino. Por isso Jesus falou por parábolas. Então eu e você podemos ter religião, praticar ritos, praticar liturgias, viver tudo isso e ainda assim a gente ser ignorante, viver como ignorantes, experimentar a ignorância acerca dos mistérios do reino de Deus. Religião não lança luz na mente de ninguém, não abre os olhos de ninguém, não amolece o coração de ninguém. O que dá sensibilidade, o que cura cegueira, o que aguça os ouvidos, destapa os ouvidos para que a gente ouça com clareza, é a boa vontade do Senhor em revelar os mistérios do seu reino. Mas isso apenas para gente que não tem espírito altivo, que não é orgulhoso, porque o orgulho cega, ensurdece, endurece, cauteriza a mente. Então, irmãos, ao se aproximar do Senhor, busque fazer isso com humildade.
Porque o reino de Deus não trata das nossas verdades, mas sim das coisas que nos são reveladas, só podem ser conhecidas através de revelação que o próprio Senhor nos concede. E aí, como disse o próprio Senhor, ao longo desse capítulo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com humildade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com humildade, para que os efeitos dessa bendita palavra te quebrante ainda mais, amoleça ainda mais o seu coração, abra ainda mais os seus olhos. Porque duro é a condenação de ver o efeito oposto daquilo que foi dado para o nosso bem. A palavra de Deus produziu o efeito oposto. Duro de coração permanecerá ainda mais duro. O insensível permanecerá ainda mais obstinado. O surdo, ainda mais surdo. O cego, ainda mais cego. Então, o discípulo de Jesus precisa ter humildade para entender, para buscar, para ver a graça de Deus concedendo a revelação dos segredos, dos mistérios do reino de Deus. Amém? Por essa razão, por essas razões, foi que Jesus decidiu falar por parábolas. Vamos orar? Se nessa manhã, entre nós precisamos, existem aqueles que necessitam entender que o orgulho não vai levar a lugar nenhum. Nenhuma revelação da parte de Deus torna alguém mais altivo, mais orgulhoso. Pelo contrário, ela nos abate, no melhor sentido da palavra. Ela nos quebranta. Então, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, por misericórdia, lança mais da tua revelação, da tua luz, à minha mente e ao meu coração nessa manhã. Para que eu não permaneça ignorante, para que eu não desconheça o melhor que o Senhor tem a oferecer, para que eu não viva uma ilusão, achando que porque eu sou um religioso, eu pratico ritos, que uma liturgia me move, e que eu me mova a partir dela, essas coisas sejam suficientes para revelar quem tu és, para revelar a tua verdade absolutamente perfeita. Senhor, com humildade, todos nós aqui nessa manhã estamos te pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. E que o Senhor não nos permita experimentar mais das nossas convicções, mais daquilo que é conveniente, mais daquelas verdades que nós estabelecemos como sendo nossas, mas que às vezes, literalmente, colocamos essas verdades diante dos outros, estabelecendo também como verdade para os outros. Senhor, nos dê condição de te buscar com humildade, Senhor. Nos dobre com a tua voz doce e suave, ensinando, orientando, instruindo. Nos conceda a graça, Senhor, de ver as escamas para algumas coisas que ainda são difíceis de entender, caindo. Nos dá sensibilidade, Senhor, para que os nossos ouvidos não sejam levados por qualquer vento de doutrina, Senhor. O que nos interessa é saber aquilo que o Senhor tem a dizer. O que nos interessa é viver a partir daquilo que o Senhor já disse na tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos livre da ignorância.
nos livre de tudo aquilo que não vai produzir bem espiritual, não vai produzir virtude, não vai produzir vida, não vai produzir transformação em nossos corações. É a nossa oração em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém.